E estamos de volta com mais um Prosa com Flores pela TV Nova Serrana. O convite para Cabo Síndico, porque muitas pessoas abordaram o tema, gostaram, e eu acho essencial cada informação que a Cabo trouxe para nós, que a Cindy, carinhosamente eu a chamo de Cindy, com todo respeito, né? E novamente você pode falar do SOS Mulher, que agora está sendo mais divulgado, que é o aplicativo, que nós vamos estar mostrando aqui como fazer para baixar, né, que é importante. E você tem aqui todo o tempo do mundo para estar falando com a gente, para estar conversando e com os nossos telespectadores. Obrigada mais uma vez de poder trazer essas informações. O meu trabalho é divulgar essas ferramentas que a polícia traz para defender a mulher, para proteger a mulher, para trazer mais segurança para ela. E eu acho importante essa divulgação e agradeço mais uma vez o espaço para estar trazendo essas informações. E o interessante também, Cindy, que é bom a gente frisar, que quando a gente defende a mulher, a gente defende uma mãe, a gente defende o filho, a filha, uma avó, um vô, um pai, a gente defende a família, né? A gente não está lutando aqui contra homens, a gente está lutando contra agressores, é diferente, né? E você pode falar de algumas abordagens, né, do que acontece no seu dia a dia. Sim, eu acolhi, assim, eu trouxe esse projeto, eu trabalho com muito amor nesse projeto de divulgação mesmo do aplicativo, porque nos meus 10 anos de profissão, não são muitos, mas foram diariamente ali vivendo na rua, no dia a dia das mulheres, muitas ocorrências. Infelizmente eu atendi casos de família em que eu atendi a mãe e hoje eu atendo a filha sendo vítima de violência também. E é triste ver esse cenário, ver o quanto demora para mudar, quanto as informações não chegam para a sociedade e o quanto existem pessoas que continuam a levar essa cultura de violência contra a mulher. E aí eu pergunto para você, o filho homem de uma mulher agredida, você, com a sua experiência, ele vai crescer sendo o oposto do que ele viu, do que ele vivenciou, ou geralmente acontece a repetição, ou você está vendo acontecer, por exemplo, a mãe sofreu, a filha sofre com um parceiro dela, quer dizer que não tem nada a ver. Ou você vê também essas crianças que cresceram serem violentas, se tornarem realmente pessoas mais agressivas. Eu trabalho também com o projeto do ProERD, eu dou aula para os 5º anos, agora iniciando aqui em Avaré também para o 7º ano. E conversando com as professoras, trocando informação, a gente vê que geralmente essas crianças que presenciam a violência dentro de casa, elas replicam na escola e elas vão se tornando pessoas agressivas também. Então o exemplo dos pais, o exemplo, a vivência deles, leva para o resto da vida. E eu acho que talvez seja isso que seja tão difícil de mudar essa cultura. Eles veem aquilo como certo, eles não têm outros exemplos. Normatizam. Sim. É normal. Infelizmente. O que é o trabalho do ProERD? O que faz o ProERD? É muito legal você falar, antes era apenas para o 5º, agora está para o 7º também. Isso, a gente leva ao jovem informação sobre violência, sobre a droga, para manter eles longe desses caminhos hoje em dia, que são tão fáceis, né, tão disponíveis. A Polícia Militar, junto com a escola e a família, leva conhecimento para que eles se afastem de situações mais difíceis para a vida deles. E você faz isso nas escolas públicas? Públicas, na verdade agora é o 7º ano, nas escolas estaduais, que a gente vai iniciar. Sim. E todos os 5º anos daqui de Avaré são atendidos pelo ProERD. Existem mais alguns policiais que também dão aula. E você, por exemplo, já conseguiu identificar numa aula algum jovem, alguma criança chegar e a relatar violência? Sim, infelizmente. Desde o início, o primeiro dia. Primeiro tem aquele contato, aquela quebra, aquele gelo, né, que a gente precisa quebrar para mostrar para a criança que a gente é um companheiro, a gente está ali para ajudar elas, a gente é um amigo, na verdade. Eu falo que eu entro na sala de aula para fazer novos amigos e eu saio cheio de amigos da sala. Uma delícia. Sim. E aí, depois que eles pegam essa confiança, com a troca de informação, sem expor a criança, a gente consegue ajudar eles com essa questão de violência,
até encaminhar para um apoio junto com a escola. Chega com os a órgãos acontecer. Sim, sim. Já tive situações que a gente, graças a Deus, conseguiu ajudar as crianças por estar conseguindo essas informações. Por isso que eu falo que é muito importante a informação. A gente trabalha com informação, com denúncia 190, ligação 190 quando está acontecendo, ou as investigações que ocorrem com outras denúncias. Então a gente precisa que as pessoas relatem. O silêncio é criminoso, né, gente? Eu falo que realmente o silêncio é criminoso. E o ProERD demora quanto tempo esse curso? Hoje nós temos, são 10 aulas, 10 aulas do ProERD, assim, a cartilha nossa são 10 aulas, e ele aprende o respeito entre a gente fala, né, sobre o respeito, fala sobre a violência, toda essa questão das drogas, realmente droga hoje em dia, eu falo, e assim é o que é o lema do ProERD, é tudo aquilo que eu coloco dentro do meu organismo que altera a minha mente e o meu corpo. Então qualquer coisa que eu coloco para dentro do meu corpo que altera a minha mente e o meu corpo é um tipo de droga. Vamos falar da mais normal, da mais comum, que é o álcool? Que afeta muitos lares, né? Que afeta muitos lares. Destrói várias famílias. Exatamente. Começa por aí, né? Sim. E a gente não vê os fabricantes serem condenados, serem presos por nada disso, porque é liberado. Sim. Né? Infelizmente, né? Sim. Mas essa repetição que você diz dos meninos é de uma estranheza, né? E você, quando chega nas escolas, principalmente agora com essa faixa etária do 7º ano, tem muitos casos, assim, tem a agressividade, eles estão mais agressivos? Tantas meninas quanto os meninos, enfim, como que você vê isso? Existe hoje, eu acho, uma dificuldade, eles voltaram com uma dificuldade muito grande, aflorada, de convivência. Eles têm ainda algumas dificuldades de conviver em grupo, em sociedade novamente. Acho que depois da pandemia... Depois da pandemia? Sim, mas aos poucos está voltando ao normal, conseguir esse contato novamente. E o apoio dos pais quanto a isso? Porque tem pai que eu acho que também reluta. Hoje, assim, o programa foi abraçado, toda a família. É um projeto que é a escola, a família e a polícia militar junto, a gente trabalha junto. E sem o apoio da família a gente não consegue alcançar o nosso objetivo. Então é o trabalho escola, família e polícia militar. E assim, você consegue identificar, eu não sei se você pode até falar, você tem contato com os pais? Com alguns pais ou não? Na verdade, eu quando estou na escola, eu fico aberta a prestar assistência aos pais, alguém que queira conversar. Houve casos, poucos casos, mas a gente está ali à disposição da família para relatar as informações, para pedir informação. As aulas são obrigatórias? Não são obrigatórias. A primeira aula a gente já fala sobre isso. O aluno ele leva uma carta para o pai vai conhecer o projeto, o que o aluno vai saber sobre, vai aprender durante as aulas. E caso o pai não assine, ele não vai poder assistir, ele vai ser relocado, assistir uma outra aula, alguma outra coisa, atividade. E se o pai diz que não aceita? Já aconteceu? Já aconteceu. Assim, vocês vão atrás de saber por quê? Na verdade, pelo menos a minha experiência foi que a princípio o pai não sabia muito bem o que era o projeto, não deixou o aluno participar. Infelizmente o aluno queria muito assistir, ele fazia as atividades fora, ele pegou a apostila, fez a atividade e convenceu o pai a assistir às aulas. Então acho que ele não assistiu 2 aulas. E na formatura foi assim, foi o meu aluno destaque. Que maravilha. Ele se empenhou nas aulas, ele trouxe a família na formatura. Isso é muito gratificante para você, deve ser maravilhoso. Sim. Enfim. Começou esse ano o 5º e a 7ª ou já vem de quanto tempo? Aqui em Avaré esse ano vai ser o primeiro ano do 7º ano. Do 7º ano vai ser o primeiro ano. Os 5º anos já tem um bom tempo que a gente trabalha. E você participa, você dá aula? Sim, sim. O 7º ano eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar em outros municípios. E assim foi minha paixão. 7º ano é uma idade que a gente consegue conversar mais de igual para igual, levar informação, faixa etária do 7º hoje, 13 anos. 13 anos. É onde eles começam a ver mais novos horizontes. Então,
E me fala uma coisa, vamos falar de uma coisa séria, né? Aos 13 anos. Então, eu sou filha única, mas eu tenho primas que têm filhas que eu falo que são minhas sobrinhas. Como é que está essa criançada de 12, 13 anos? Você acha que estão mais, como é que se diz? Elas estão ficando mais adultas? Elas estão se sentindo mais, assim, eu digo, os meninos, as meninas, como é que é isso? Eles se revelam com vocês ou eles ficam mais retraídos? Você consegue desenvolver esses assuntos? Eles são muito curiosos, é uma idade gostosa que é a idade da curiosidade. Eles têm uma curiosidade eles acham que estão num novo mundo e ainda não estão, então tem muita curiosidade. É gostoso trabalhar com eles porque a gente consegue levar a realidade para eles. Porque às vezes assiste, mas não tem o contato direto, né, com a realidade, com a tristeza, e a gente compartilha informações. É conversado muito sobre a violência contra a mulher, sobre isso, nessas aulas? Sim, é o principal, é o respeito, né, a convivência. Se a gente respeita o próximo, engloba tudo. E os meninos, a gente leva essas informações, mostra situações e ocorrências. Eu falo que, infelizmente, eu tive, como eu falei no início, o desprazer de atender ocorrências com famílias que eu atendi primeiro a mãe, hoje eu atendo as filhas. Já tive o desprazer de atender ocorrência em que era recorrente o abuso, a violência, e até chegar ao ponto, eu conversar com a pessoa, orientar ela ao máximo que eu pude naquele momento, e chegar a ela estar em óbito lá, porque foi... E por que você acha que essa mulher, ela não vai até ela chama a polícia, 190, mas ela não leva adiante? Ela não vai... falta de informação, não é? Porque ela sabe que ela tem que ir até a delegacia, ou vocês mesmas, lógico, o que acontece? A mulher registra o boletim de ocorrência, sai a medida protetiva, esse cara continua, aí chega na pior, eu falo do espiral da violência, que é o feminicídio. O seu modo de vista, o seu olhar para isso? O que eu vejo é uma dependência muito emocional. Certo. Ela ainda acredita que aquela pessoa vai mudar. É o que eu mais ouço. Ela vai mudar, ele prometeu que ia mudar, ele voltou muito bonzinho, ele me prometeu mundos e fundos. Então, e a mulher acredita. Ela se apega a isso e ela entra de cabeça nessa situação, que ele vai mudar. Mas, infelizmente, até hoje, eu não presenciei alguém que mudou realmente. A gente vai tocar nesse assunto no segundo bloco, que daqui a pouquinho a gente volta.